Fala aí, família tricolor, trazendo para vocês aqui as últimas informações do São Paulo. Então, se for novo aqui pelo canal e ainda não for inscrito, já se inscreve. Assim, você fica por dentro de todas as notícias do São Paulo e não perde nenhuma informação. Vamos lá, Morumbis, contato com o meu xará Eduardo Afonso para falar do clima, do jogo. O Zubeldia deixa claro que tá decepcionado com o que o time está apresentando em campo. O que salva é a Libertadores, né? E segue na Copa do Brasil também. Zubeldia mantido, é isso, né, Edu? A diretoria informa, ou deixa sair essa história. Vai trabalhar nesse período de férias. Boa noite, amigo. Tudo bem, Xará? Como é que você tá? Grande abraço a você. Já um bom dia para você, né? 1h05 da manhã. Estamos ao vivo aqui no salão de Zona Mista aqui do Morumbis. Um abraço ao Elton Serra. Bem, vou responder de cara a sua primeira pergunta. Eu recebi aqui nesta mesma sala de duas pessoas muito influentes no futebol de São Paulo a mesma informação. Zubeldia não cai. E aí uma delas ainda me falou o seguinte: pode cravar. Então o Zubeldia agora entra de férias, juntamente com sua comissão técnica, com os jogadores do São Paulo, esses são aqueles que estão se recuperando de lesão, que vão permanecer no CT, e esse elenco só se reapresenta no dia 26, quando aí usa as duas últimas, quase 3 últimas semanas dessa parada, para poder se preparar melhor, e vai ter assim uma sequência logo de cara bem complicada. Vai ter Flamengo fora de casa quando volta dia 13, vai ter Red Bull Bragantino, vai ter Juventude, vai ter Corinthians, enfim, não é uma sequência muito fácil essa que o São Paulo, aliás, no Brasileiro nunca a sequência fácil que o São Paulo pega na volta, mas vai ter muita gente de volta também. Expectativa que pelo menos 4 jogadores desses que estão no departamento médico voltem, e eles são peças assim gigantes, né? Lucas Moura, Oscar, Marcos Antônio e Ferreirinha. O Luiz Gustavo depende de alguns exames devido àquele tromboembolismo pulmonar, então são exames médicos que vão detectar se ele tem condições de voltar a jogar futebol profissionalmente. O Caleri é mais para o final do ano, o Igor Vinícius deve sair, e completando a lista dos jogadores no DM, o Juan vai passar por uma cirurgia no joelho, que pode dar 20 dias de recuperação ou pode dar 4 meses, vai depender na hora que abrir ali e ver a situação. Mas em cima de tudo isso, essa é a notícia. O Zubeldia, pelo que eu recebi aqui, não cai. Sobre o jogo, vou ter que falar isso, Edu. O Vasco deitou e se espreguiçou em cima do São Paulo aqui diante de 20 mil pessoas, né? Eu até diria que a melhor chance do São Paulo antes do gol foi quase o Vasco fazendo um golaço contra. Quase que saiu um gol contra a favor do São Paulo. Foi, na verdade, a única chance que o São Paulo teve até o chute do Rian Francisco, já nos acréscimos, que deu esse gol de honra. A torcida já começou a vaiar antes mesmo do término do primeiro tempo, quando o Vasco fez 2-0, já sabedora que não haveria chance de recuperação, porque o Vasco era muito superior, né? Teria que acontecer assim, um verdadeiro milagre. O Zubeldia tentou no segundo tempo, veio com 3 alterações, entre elas a estreia do Dineno, Juan Dineno, que veio do Cruzeiro, mas que com pouco tempo, 5 jogos na temporada e pouco tempo de treinamento, quase nada pôde fazer. E aí o São Paulo ainda tomou um terceiro gol, e se o Vasco insiste um pouquinho, ou não puxa um pouco o freio de mão, podia ter feito 4, 5 gols e seria uma derrota ainda pior do São Paulo diante do seu torcedor. Essas vaias se estenderam para o final do primeiro tempo, para o final do jogo, muita gente culpando o Zubeldia, mas também teve uma parte da torcida que culpou o elenco, diz que é um elenco amarelão em determinado momento destas vaias. O São Paulo, no campeonato, como muita gente não jogou, ele só caiu uma posição, ele podia ir para a zona de rebaixamento, mas ele caiu da 13ª para a 14ª colocação, um pouco mais próximo da zona de rebaixamento e um pouco mais distante de quem vem acima dele, mas vai passar os 30 dias aí. O Vasco trocou de posição com o São Paulo, com a vitória foi para a 13ª colocação. Diniz, muito tranquilo na coletiva, passou por aqui também bastante contente, conversou comigo, subiu o dia, saiu de cabeça baixa, meio que chamou um pouco a responsabilidade para ele na coletiva, e agora é aguardar esse período de férias, principalmente para o São Paulo, para ver que tipo de jogo o São Paulo consegue, com a volta dos jogadores, com possibilidade após o retorno, quando reabrir a janela, de um ou outro reforço. Vai depender muito da condição financeira, de quem sair e abrir espaço na folha salarial do São Paulo para que cheguem novos jogadores. O leque é bem pequeno, hoje o São Paulo não tinha ninguém para criar, o Luciano não conseguiu fazer, isso é um assunto mais para o Elton Serra, e muita gente pergunta por que o Matheus não jogou. O Matheus voltou do Egito, a exemplo do Ryan,
e o Zubeldia resolveu, ele e o Ferrarese, que também jogou 90 minutos na terça-feira, optou por poupá-los, ficaram apenas no banco de reservas. Já o Ryan arrebentou com o jogo, né? Um gol, um passe, o PH, 2 assistências. Enfim, o Vasco fez um jogo muito bom, muito soberano dentro do Morumbi, quebrou o tabu e o Verratti marcou pela primeira vez em 4 partidas um gol contra o São Paulo, aliás, um belo gol com a perna. Ele passou, conversou com a gente aqui na Zona Mista. Situação então é essa, Xará, para resumir. Zubeldia não cai, vai ter um período de férias aí de 13 dias, se não me engano, que vai dar até o dia 26 a partir de amanhã, e depois espera receber pelo menos 4 jogadores do DM, mais uma outra contratação para esse time reagir no Brasileiro e continuar nas Copas, onde está nas oitavas na Libertadores Atlético Nacional e na do Brasil contra Atlético Mineiro. Uma última informação, hoje surgiu um boato de que o Elinho, ex-São Paulo, ex-Bragantino, poderia voltar. Pelo que eu conversei aqui, não existe nada do lado do São Paulo para a contratação desse jogador que está no futebol mexicano, Xará. Dineno relata a diferença entre São Paulo e Cruzeiro e detalha a adaptação. Atacante estreou em condições adversas durante a derrota para o Vasco na última quinta-feira. 12. O atacante Dineno estreou pelo São Paulo na última quinta-feira, 12, durante a derrota para o Vasco, e comentou sobre as diferenças em relação ao Cruzeiro, seu ex-clube. De acordo com o atacante, a principal mudança no trabalho do dia a dia é o contexto em que as equipes estão inseridas. Enquanto o Cruzeiro é vice-líder da Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo está próximo da zona do rebaixamento. Dineno, porém, relatou que a pressão é parecida, pois se trata de 2 clubes grandes. Segundo ele, a adaptação tem sido positiva.